Bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos fazer o nosso primeiro episódio falando sobre os textos de vocês. O primeiro texto, estou aqui com o manuscrito de uma das nossas inscritas, ela se chama Pietra de Souza, e hoje nós iremos ler a primeira página de Renascença dos Renegados. Normalmente, quando a gente faz nos vídeos, a gente não pesquisa nada, só avalia a primeira página de uma forma mais crua e fria. Porém, eu gostaria de introduzir essa inscrita antes de começarmos. Primeiramente, além de ser inscrita nossa, é a minha aluna pessoal. Ela dou aula de biologia para ela no ensino médio. Então, ela é uma escritora iniciante de 14 anos, 14 para 15 anos. Começou a escrever há pouco mais de um ano, 2 anos no máximo. Então, existem alguns fatores que são importantes de se avaliar. Da mesma forma que quando a gente avalia os clássicos, tem que imaginar as escritas do século XVIII, do XIX e tudo mais. Mesmo a gente pegando um texto moderno, é interessante saber esses pontos também. Como o texto que a gente leu do Mateus, do meu, do André, do Bruno, da Camila. Já temos diversos outras milhares de coisas, então vale a pena introduzir. Beleza? Mas, sem mais delongas, vamos lá para a primeira página dos Renascença dos Renegados, onde a gente vai ver a primeira página do prólogo da Pietra. Do exórdio da criação, onde nada havia, uma grande presença surgiu do vasto manto negro do vazio. Essa força motriz era a união dos elementos primordiais que conhecemos hoje em dia, como fogo, terra, água e ar. Ali nascia a mãe dos mundos, a essência do nada, a primeira forma de vida que proveria tudo a partir de então. A deusa fundamental carrega o nome de Strykia, que por gerações futuras seria reverenciada como a deusa mãe. Há muito imaginava que era um novo mundo, pensava como seria ensinar teus filhos a serem gratos e apreciarem a vida, a natureza e as bênçãos que ela os daria. Entretanto, como a sua essência era poderosa demais para materializar-se, Strykia criou 5 seres semelhantes a ela, e estes foram nomeados como sacerdotes da essência que seriam responsáveis por povoar aquele planeta ainda sem vida. A mãe Strykia previa o futuro de seus filhos e, como os sacerdotes eram mortais, ela sabia que os seus pastores, seu povo, se perderia em guerras e malícia. Então profetizou missões de vida, o que aconteceria após os sacerdotes desabrocharem do leito de morte. Meus caros filhos, eu vos dei a vida e poderes extraordinários, além de um mundo completamente puro e imaculado. Em troca desse presente, vocês 5 semearão para cada pedaço dessa terra, cada um carregado, um cristal adamantino, que depois que tirarem, canalizarão suas essências. Em algum momento, minhas futuras ovelhinhas esquecerão do que é o mais sagrado, portanto, necessitarão de um norte. Neste ponto, um novo sacerdote será escolhido e fará uma longa jornada em busca do seu poder verdadeiro para não se corromper perante o egoísmo do homem. As marcas em teu semblante o revelarão do dia da sua ascensão mágica. Desejo-lhes boa sorte e que assim seja o feito berço da essência. A gente avançou um pouco a primeira página, primeiro pelo fato que ela usou uma fonte bem grande, mesmo sendo uma folha de tamanho A4, usou uma fonte bem grande, e é interessante porque existe aqui uma separação de tempo, então aproveitando já essa mudança de tempo aqui. E já pensando numa versão física, livro mesmo, né, Rafa? Daria facilmente para enxugar tudo isso numa primeira página só como é que chama? Editorialmente, como a gente gosta de ver num livro, né? Como a gente gosta de avaliar um livro com uma primeira página que se conclui, né? Que dá a ideia da história de modo geral e faz virar a página quem de fato se interessou, né? Não obrigatoriamente. Sim. Até falando um pouco mais sobre a diagramação, é interessante que você percebe primeiramente que, pelo menos dá para imaginar, a minha câmera fica meio ruimzinha, mas no texto ao lado vocês vão perceber a diagramação vai estar do mesmo jeito, que o parágrafo ele é minúsculo, não existe uma quebra na palavra na hora da justificação. Então, assim, existem várias formas que simplesmente colocar minimamente numa diagramação de cara de e-book, de cara de livro, já reconfigura todo o formato, tendo uma mudança monstruosa, né?
A gente avalia muito aqui a primeira página em si, as técnicas de escrita, né? Mas a gente sabe que existe, Rafa, é um outro universo ainda que caberia mais milhões de técnicas e análises, que é a diagramação, que é processo editorial em si, né? Existem cursos na internet sobre isso enfim, não é o que a gente está avaliando de fato. Que apesar de que a gente gosta de comentar um pouco sobre essa questão de caber o raciocínio na primeira página, né? Que faz parte da diagramação, faz parte do processo editorial. Mas o que a gente está mais preocupado aqui é com as técnicas de escrita em si, né? Não a diagramação a fundo, né? Exatamente. Tanto que isso aí se resolve fatalmente, simplesmente Claro, editorando. Então, não tem muito a ver com um escritor, porque como a gente já viu várias primeiras páginas, que tem cara que a edição é assim, com uma outra edição seria assado. exato. Então, nesse ponto, não entra, mas é sempre legal dar um parecerzinho. Beleza. Começamos então? Você começa Bora ou eu lá. começo? Vou começar. Brasil. Eu achei uma coisa interessante aqui na primeira página, no caso, o primeiro parágrafo como um todo. Normalmente, a gente gosta, pelo menos é uma opção pessoal minha e do Matheus, a gente gosta de primeiras frases separadas do primeiro parágrafo. Por quê? A primeira coisa que você lê os primeiros 3 segundos é um chamariz. Da mesma forma que hoje nós temos a era TikTok, a era Short, que em 2, 3 segundos você tem que conquistar a pessoa para assistir o restante do minuto, a primeira frase faz muita diferença. Tanto quanto você deixa ela super potente com ancoragem, super potente com uma continuação fraquinha, ou fraca com uma ancoragem forte. Então existem milhões de formas de fazer, depende muito de como você quer, como você estruturou e tudo mais. Então, o primeiro ponto que acredito que o Matheus concorda comigo já daria dar esse primeiro enter do o exódio da criação, do nada havia uma grande presença, surgiu do vasto mano negro do vazio. Ponto e vai. Essa força motriz, porque apesar de ser uma ideia que se continua, você já cria esse primeiro choque dizendo, olha, surgiu do nada, surgiu das trevas, primordial, Big Bang, Deus ou qualquer outra coisa. Então já te traz uma premissa já do seu universo. No caso, né, a introdução dela, esse prefácio dela é bem wordbístico, né? Muito cenário relacionando a continuação da história. E então, eu sinto que ganharia um pouco mais de força se desse esse enter aí. Sim. E um outro ponto que o Matheus vai concordar comigo também é o enxugar essa primeira frase, né? Sim. Porque do exódio da criação, onde nada havia, um grande presença surgiu do vasto manto negro do vazio. No caso, se onde nada existia, o Já vasto negro é do o negro vazio vazio, né? tem esse ponto. Funciona como uma E redundânciazinha, né? exatamente, uma redundância narrativa assim. Mas, Rafa, e se for uma questão de reforço? Beleza. Mas se for um reforço, seria interessante um reforço com uma nova informação. No caso, não havia nada e o vazio caótico. Beleza, então fala que é vazio, mas energias são caóticas. Alguma informaçãozinha a mais para fazer sentido você retomar essa informação. Eu Né? acho até que o retomar, de certa forma, o reforçar a ideia é interessante, né? Claro que às vezes é legal dar esse tom de reforço para quem tá lendo, mas às vezes também na frase seguinte, não colocar na mesma, porque tá tudo na mesma frase, né? Então às vezes acaba que. Na hora que você lê a primeira vez, às vezes você nem percebe, mas quando a gente para analisar ela, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente vê que tem essa redundânciazinha que às vezes poderia ser evitada, enxugada, deixar a frase com mais impacto, né? É, e com o mesmo sentido que quis passar, né? Dá para entender que veio do vazio, que surgiu do vazio, mas você colocar isso uma vez só, ela deixa ela mais curta, deixa ela mais potente e mantenha o sentido ainda. Exatamente, tanto que a gente já falou em outros vídeos que existe o que a gente chama de descrição por acumulação, que você vai colocando uma descrição uma em cima da outra, porém com o objetivo de acumular as ideias por uma tensão, por uma alegria, uma tristeza acumulada, uma depressão. Então, acumular informações de reforço é uma técnica extremamente válida. A diferença está no qual é o acúmulo disso, porque uma coisa que a gente já falou também é o quesito da repetição. Se você repete, significa que é importante. Se é importante, você está prometendo alguma coisa. Então, gera essa leve promessa aqui. E um outro ponto, já que estamos falando desse reforço, tanto eu quanto o Matheus, mesmo a gente ter lido um tanto, a gente não fazia ideia do que significa exórdio.
e a gente foi procurar que exórdio é um dos sinônimos de criação, De início, né? Do de início. princípio. Então, do início da criação, se a gente for deixar um português um pouco menos refinado, se é o início da criação, gera novamente uma redundância. E o ponto é que uma única palavra difícil no meio de palavras simples gera uma estranheza não interessante. Se no caso ela metesse um monte de palavras difíceis, como esse é o mindset da deusa, porque uma deusa primordial, então ela fala um vocabulário mais rebuscado, então faria sentido. No momento que o narrador saísse do ponto de vista da deusa e entrasse no dos sacerdotes da essência, diminuísse um pouco a intensidade do português, aí, além de você estar caracterizando o personagem, você está já criando essa distinção. No caso, um superior com o português hiper refinado e os seus asseclas com o português menos refinado. Você já cria já tanto uma conexão, cria uma relação, cria presença. Então, eu acho que abraçar essa ideia é bem interessante. Tem só mais uma coisinha, Rafa, que cabe, acho que também aí na questão da primeira frase, e é algo que é bem comum para texto de todo mundo. Eu fiz um curso já uma vez sobre é, revisão de texto, o curso era só sobre isso, exatamente. E uma coisa que eles falam nesse curso é que justamente não existe texto que não possa ser revisado. Eu não tenho dúvida de que esse texto já foi revisado, ele está com a cara bem refinada já, mas uma coisinha ou outra você acaba pegando. E eu não peguei da primeira vez, estou lendo aqui pela terceira vez, talvez aqui agora, e peguei um negócio na primeira frase aqui, que é mais uma coisinha que dá essa estranhezazinha na hora que a gente está lendo, que é a repetição do e do da. Dá uma olhada, ó, do exórdio, da criação, onde nada havia, uma grande presença surgiu do vasto manto negro, do vazio. Então, a gente já falou de duas redundâncias possíveis de serem enxugadas aqui. Se você conseguir ainda trocar essas repetiçõezinhas de palavras, o texto, assim, a primeira frase dá uma outra cara com a potência absurdamente maior, porque a ideia da primeira frase, ela para mim está excelente, não tem nada de errado com ela. É uma ótima ideia para a primeira frase, para engatilhar o leitor, para causar curiosidade. Ela só precisa dessas reestruturaçõezinhas, né, desses detalhezinhos para deixar ela mais refinada. Sim, porque existe dois tipos, vamos dizer dois não, mas eu vejo bem leigamente, não fiz o curso do Matheus, pretendo depois pegar os contatos para começar a corrigir meus próprios textos com mais técnica. Eu vejo que existem basicamente três tipos de revisão. A revisão que o autor faz, né, a pessoa que está escrevendo, a revisão de outro autor e a revisão de é copydesk ou é Acho que copyright? entra como copy, não, É, copydesk, né? ou um corretor profissional. Uhum. Por quê? O corretor, né, no caso o corretor profissional, ele vai ver muito mais uma coerência, vírgulas, verbos errados, não sei o que lá. A correção de escritores pode, obviamente, e deve ter essa visão gramatical e tudo mais, porém, o que a gente vê é o que está no subtexto, muitas Na vezes. trama em si, na Na história, nos trama, na personagens. conexão, no Uhum. personagem, exatamente. Então, assim, acredito eu que se a Pietra tivesse, por exemplo, um grupo de escrita na escola, ou participando de algum grupo realmente de autores, de escritores, escritoras, com certeza alguém já teria dado essa dica. Porque a Sim, proposta é muito interessante. Ela traz o world building dela, faz referência com alquimia, já traz que é um universo matriarcal, já tem diversas pequenas informaçõezinhas que podem e creio eu que serão usadas futuramente, porém ficou muita informação, em compensação ficou pouca informação. É muita informação, no caso, volume de palavra, com uma profundidade rasa. Então, assim, daria para reduzir pela metade ou manter a mesma quantidade, trazendo mais pequenas coisinhas. Então, eu vejo muito, assim, uma premissa bem interessante. No caso, toda a questão do universo dela, pelo menos o princípio religioso e mágico dela, o sistema mágico dela. Mas eu acho que dava para construir uma certa cara de identidade. Eu acho que isso é Uhum. uma coisa assim que talvez me tenha pego um pouco nessa primeira página, foi
essa identidade, acredito eu, porque como ela escreve há pouco tempo, e perguntei até para ela, mas como tá a sua técnica de escrita mesmo? Ver podcast de escrita, ler livros de técnica de escrita. Realmente, como tá o seu tecnicismo? Ah, professor, tá bem cru. Bem cru é a forma adolescente de dizer nada, né? Não fiz nada, para não ficar feio, né? Então, aqui tem muito cara assim do tipo, li e escrevi o que me veio, as referências que eu tenho. Eu Que acho que acho que é o normal de é a qualquer um forma mais como natural de se começar, eu acho, né, Rafael? Acho que todos sim, nós começamos assim a escrever, né? Não tem nada de errado nisso, não é uma crítica, é só uma observação que o Rafa pegou aí em relação à leitura, né? E é claro, isso aí a gente vai atrás, se a gente se interessa de fato, né? Se quer aprofundar de fato, aí a gente começa a ir atrás, algum momento a gente começa a correr atrás de técnicas, né? De escrita e tal. Mas isso aí é o mais natural, né? A gente começar a escrever por gostar de ler algo, né? Ou por gostar de algum universo em específico, né? Que inspira a gente. E a gente acaba partindo para essa escrita mais o que o Rafa acho que chegou a dizer, né? Chamando de meio que uma técnica de espelho, né? De se refletir em cima de algo que você admira, né? Em cima de algo que você gosta. exatamente, tanto que assim, sendo bem realista, eu com os meus 20 e tantos, quando eu falei assim, não, vou começar a escrever de verdade, porque acredito que, como o Matheus, deve ter rascunhado coisinhas desde bastante tempo. Mas quando você sente e fala assim, não, eu vou escrever uma história, nem que seja você com 12 anos, vou escrever uma historinha. Mas isso aí é a redação da escola, uma cartinha pra mãe, uma cartinha de Feliz Dia dos Pais, são coisas assim. Não vai fazer, não, eu quero escrever o meu universo, a minha história. Claro que tem, mas querendo ou não, é um começo. E assim, a minha primeira história que o Matheus leu foi muito inspirado em diversas referências, como a proposta do The Witcher com um sistema mágico de um outro anime que eu falei, não, eu quero colocar, porque dois amigos viraram dois irmãos, não sei o que, não sei o que. Tanto que, quando eu escrevi o primeiro parágrafo com o texto do The Witcher aberto, escrevi o meu tentando copiar as mesmas palavras, meio que eu perdi a minha identidade, porque eu precisava colocar o meu estilo, as minhas palavras, as minhas coisas, e quando eu ia para minha voz normal, tinha uma grotesca diferença entre uma Discrepância. coisa e outra, porque você está repetindo o do outro. Então, é bem interessante que, até pegando agora, falando um pouco mais do tecnicismo, que daí eu já não sei o quanto é espelhamento ou ela foi atrás disso, mas você percebe que aqui, no caso, um diálogo, o primeiro diálogo que fala, né? Meus caros filhos, eu vos dei a vida e poderes extraordinários, além de um mundo completamente puro e imaculado. Em troca desse presente, vocês 5 semearão cada pedaço dessas terras, cada carregado em um cristal adamantino, e vai embora um diálogo gigantesco. Né? Mas você percebe que o, o diálogo que é colocado aqui é tipicamente o que a gente chama de diálogo de lendas, que é quando o deus ou o herói faz Exposição. a sua exposição, mas na verdade é o contador de história trazendo a mensagem da história, a mensagem do herói, do deus, como ensinamento. Então, assim, vamos dizer assim, que se considerar que quem está contando essa introdução é um padre, é um sacerdote para a população, eu não vejo problema ter um diálogo assim com Deus super expositivo, porque da mesma forma que em diversas religiões, nos livros sagrados, Deus falou isso, o santo falou aquilo, a entidade falou aquele outro. Então existe isso dentro de livros sagrados. Não lemos o capítulo inteiro, a introdução inteira para saber se é, mas é plausível. Porém, acredito que um diálogo é mais do que alguém falando. É alguém falando, reagindo, pensando, refletindo, outras pessoas reagindo ao que está sendo falado. Então, apesar de ser um texto extremamente expositivo, esse diálogo, cabe nesse ponto. Caso seja realmente o narrador vendo a deusa falando com as suas criações, acredito que vale uns bits, a gente já falou sobre eles, que são as pontuações de
disse tal coisa enquanto tal coisa, ou falou tal pessoa pensando em tal coisa, tipo, ações e reações de caracterização do acontecimento ou do próprio personagem. Para trazer um pouco mais de profundidade para a deusa, já que ela é a deusa matriz, né, da religião dela, acredito que caracterizar um pouco a divindade, que reflete um pouco aos seus asseclas, acho que valeria a pena uns bitzinhos aí para dar um pouco de caracterização na deusa. Sim. Se me permite, Rafa, eu vou até voltar um pouco, né, porque você já estava já mais pro final do texto, né? Mas assim, de modo geral, o que a gente tem aqui é um discurso de criação de universo, né? Vamos dizer assim, né? Não um diálogo em si, mas a primeira página, né? É uma criação de universo, é a autora, né, que introduzindo o universo dela pra gente, mostrando como é que foi que surgiu, né, dos elementos ali, né? De certa forma, isso talvez relativamente comum, né? A gente, quando cria um universo, a gente tem essa, essa vontade de associar. Acho que tem um pouco do Avatar faz isso também, né? O Avatar é um anime, né? Não um filme. Mas tem outras referências que a gente aprende, que a gente lê ou consome de alguma forma que abusam disso, né? De colocar cada elemento como sendo, né? Ele meio que uma origem de alguma entidade em si. Mas enfim, e aí a questão que a gente comenta um pouco na escrita em si é a relação do infodump com, é, com a imersão do leitor na história ou não, né? O que acontece? Aqui ela usou a introdução inteira como a espécie de infodump, que é essa exposição de ideias do universo dela para poder fazer o leitor se introduzir ao mundo. Eu não sei até quando, porque eu não li o restante da história, se o livro é uma narração como se fosse um livro de história, assim, é muito comum, George Martin faz isso em A Casa né, A Casa dos Dragões, esqueci o nome é A Casa dos Dragões, Dança, não é? Fogo e Sangue, né? Fogo e Sangue é o livro que deu origem a essa última série agora da Casa dos Dragões. Que é um livro numa pegada de contação de história, como se fosse um livro de história mesmo, que é o que eu tenho o sentimento aqui nessa introdução dela, né? Tô te contando como que o universo foi criado, que as coisas aconteceram, né? É mais na pegada infodump. O George Martin faz isso no livro inteiro, e a gente, assim, às vezes a gente corneta o infodump, né? Que não pode ter infodump e tal, mas ele é um livro focado nisso, é um livro, né, para ser sem sentido como se fosse um livro de história mesmo de colégio. Você está lendo um livro de história contando como é que foi a criação do universo. Então, aí tem duas coisas, né? Se ela usou isso só na introdução e vai dar uma mudança agora, né? Daqui em diante, agora vai começar a contar a história de personagens, enfim, vai narrar, sei lá, na primeira pessoa, na terceira pessoa ali o personagem vivenciando a vida, evoluindo e tal, que seja. Existe essa quebra, né, que vai ter, mas que eu não vejo como sendo tão negativa porque se tratar de um prólogo. Normalmente o prólogo ele tem, de fato, um deslocamento, às vezes temporal, às vezes um deslocamento narrativo, né, para a história em si. Então não há nada de crítico em você iniciar com um infodump para apresentar o seu universo para o seu personagem. O que soa problemático, talvez, é você exagerar nisso no restante da obra, se a obra não é focada nisso, como é o caso da obra do George Martin ali que eu citei. Né? Então, eu acho que assim, vale a pena para Pietra aí, quando for revisar a história dela, nas partes seguintes, ver, não, estou abusando do infodump, eu usei só o infodump ali na introdução para poder passar a ideia do meu livro, eu não sei, estou falando aqui sem saber porque não continuei a leitura, estou só aqui, né, com essa primeira parte que a gente leu aqui, né. E aí, Sim. beleza, né? Pode falar. Não, eu só ia falar que, tipo, por exemplo, também o Tolkien no Silmarillion conta toda a origem da Terra-média. Então, assim, claro que tem condição de história, mas você vê que é muito pesado. Tipo, porque as terras surgiram assim, as colinas assado, os elfos nasceram assim, assim, assado. Realmente é meio que assim, ó. Tinha tanta gente enchendo o meu saco, queria saber como o anel surgiu, como os elfos surgiram, como os hobbits surgiram, que eu aqui, ó, tô aqui o meu Vou manual fazer um para vocês agora. fazendo para vocês, né? Então, me deu muito essa impressão também. Então, o Matheus está comentando, para mim, porque o prólogo continua com mais uma página e meia, até Ah, chegar no sim. primeiro capítulo dela mesmo. Uhum. E sim, a introdução inteira, esse prólogo inteiro, é o É nessa Infodump. pegada de infodump, né? Sim, exatamente. Sim. Enfim, e aí uma outra coisinha só que eu acho que daria para
talvez pensar em reformular de alguma forma, tem essa questão do diálogo que o Rafa comentou, que às vezes caberia, né, para caracterizar melhor a personagem, né, a deusa aqui em si. Às vezes descrever ela de alguma forma com bits, né, para o diálogo não ficar um diálogo muito longo também. Uma outra forma que dá para caracterizar a personagem que eu acho que caberia, soaria interessante, é colocar um linguajar extremamente mais rebuscado na deusa. Já que ela é uma entidade superior, já que ela é o ser onipresente, né, criadora do universo e tudo mais, eu acho que o diálogo dela tá um diálogo, às vezes, relativamente simples para um ser supremo, né? E você, Sim. colocando isso, você ainda dá esse tom mais de caramba, é um ser diferente falando aqui, sabe? É uma coisa fora do normal, né? Eu acho que seria interessante, às vezes, pensar nisso para caracterizar a personagem e para dar esse impacto maior na hora do diálogo também. Sim, e não apenas o rebuscar das palavras, mas sim o próprio rebuscar da estrutura da frase. Uhum, Né? Você não precisa falar, né, tipo, vocês virarem Vossa Excelência. Não precisa chegar a esse ponto. Caso queira, ok, para ver também. Mas às vezes, sei lá, meter uma mesóclise, algo que o ex-presidente gostava pra caramba, né? Ao invés de colocar las, coloca um las no meio do verbo. Pode, mesóclise existe. Mas você pode estruturar, já que tem essa caracterização. Então, assim, mas de uma forma geral, depois jogo para o Matheus para ele complementar também, eu acredito que, como uma introdução, com um prefácio, vamos chamar ele de prefácio, ele traz essa proposta, apesar de que, dependendo de como ser colocado, dependendo de como está sendo o texto, pode ser que não seja tão relevante, não, assim, você entende mais, mas não seja tão profundo. Tem vários prefácios que tem essa pegada, tipo, sabendo, ok, não sabendo, você entende a história da mesma forma. Então acho que vale a pena dar alguns gatilhos nesse prefácio para gerar realmente uma importância maior. Mas eu acho sim que o começo, meio e fim dessa primeira página é interessante, porque apresenta um pouco do universo, apresenta um pouco da religião, apresenta um pouco do sistema mágico, apresenta um pouco da timeline da criação dela, até o momento que existe a grande passagem de tempo que tem esse ato aí para o próximo momento. Então, uhum, é fechadinho, todos os parágrafos estão fechadinhos. Acredito que intensificando algumas frases e resumindo outras, dá para fazer uma primeira página muito bem estruturada, apesar de ter diversas referências como Wicca, como o próprio Avatar, a Lenda de Aang, né, o último dobrador uhum, de ar com os 4 elementos alquímicos, né, ou até mesmo o próprio sacerdotes, que já é um termo muito comum também quando a gente fala sobre o clericado. Então, apesar de ter diversas referências, até mesmo Jesus, né, quando eu falo assim do o berço da essência, referenciando uma possível manjedoura e assim tudo mais. Então, apesar de ter diversas referências, cada um foi mesclando, criando a sua própria identidade. E eu uhum, acho que ela, desenvolvendo um pouco mais essa identidade narrativa, como a Pietra vê o mundo dela, como a Pietra escreve, criando um pouco, desapegando um pouco dos autores que ela admira, que isso é um trabalho extremamente difícil. Conheço pouquíssimos escritores que já começam com uma identidade uhum. narrativa muito clara. Eu demorei 3 histórias inteiras para começar a me encontrar. Então acho que ela encontrando isso, a sua voz, é isso que eu estava procurando, a sua voz, junto com esse treino, acredito que tem um potencial muito grande essa Sim. história, e no caso a primeira página como um todo. E acho assim, Rafa, que ela fez também muito bem. É uma questão que é o manter o tom aí da história. Passou o tom da história, manteve do início ao fim aí, né? Eu acho que não houve falha nisso. O que a gente acha bom, né? Porque se eu tô lendo uma história de fantasia, é interessante que eu não seja enganado em momento nenhum de que não é uma fantasia no começo e de repente me joga na cara uma fantasia do nada lá pro meio da história, né? Então ela começou já ambientando como um universo fantástico e foi daí em diante, né? Isso é um ponto positivo também para a história dela. Sim. E tem muitos autores renomados que te enganam no meio do caminho. Sim. Então, já é um ponto bem interessante.
Uhum. E acredito eu que, só para finalizar esse, pelo fato do último parágrafo ser um diálogozão, acredito que valeria a pena, já que vai ter essa mudança, esse hiato, colocar ela talvez meio que respirando, e colocar isso aqui, ó. Desejo-lhes boa sorte e que assim seja feito o berço da essência. Como ela tá dando as ordens e ela dá uma pausa, e você faz meio que ela respirando assim, e a Dessa respirou profundamente, porque eu achei interessante o desejo-lhes boa sorte e que assim seja feito o berço da essência, porque meio que ela nasceu, ela criou, e agora a sua criação vai criar. Então eu gostei dessa brincadeirinha que foi feita do nada se surgiu e agora ela dá o poder para que eles do nada surja dentro da criação dela. Ainda mais porque o berço traz essa ideia de nascimento, né? Então eu Uhum. gostei dessa brincadeira que faz, mas como tá depois de 12 linhas de diálogo, eu acho que valeria a pena deixar essa frase separada, mesmo que seja continuação do diálogo, e continuou e coloca para meio que dar um peso a mais nessas últimas palavras antes dela delegar o poder, o planeta ou o que seja. Uhum. Então, um enterzinho vai fazer uma diferença ótima para uma última frase de fechamento. Né? Então, pessoal, esse aqui foi a nossa análise da primeira página da Pietra. Então, mandem os seus textos também. Iremos considerar todos os parâmetros que vocês deixaram no Forms, todas as informações. Então, mandem, vai ser bem legal. Gostamos bastante, estamos super animados com o texto da Pietra. No caso, ainda sendo minha aluna, vou acompanhar com mais, no caso, para conhecer um pouco mais e quem sabe num próximo momento, após um pouco mais de treino, ela já decida construir uma outra história enquanto vai escrevendo essa, alguns outros continhos para colar. Então, Pietra, mande mais, de acordo com for mandando seus textos, e seja como a Pietra. Mande pra gente o seu primeira página. No caso, quer mandar o capítulo inteiro pra gente ter uma noçãozinha de algumas informações e alguns spoilerzinhos para dar o nosso ponto. Quer colocar no Forms alguma informaçãozinha a mais? Ah, meu primeiro livro. Ah, meu primeiro conto. Porque sempre ajuda na hora da gente ter um parâmetro mais interessante. Beleza? Então, bora ler.